No 9º degrau da escada do céu, São João Clímaco nos conduz ao esquecimento das injúrias, sinal de uma alma que já não vive de feridas, mas de misericórdia. Aqui, o coração deixa de registrar ofensas, vence a ira pela humildade e aprende a amar sem exigir reparação. Agora subamos ao 10º degrau, o horror à detração. Capítulo 10, 10º degrau, do horror à detração. Todos percebem que da lembrança das ofensas nasce a detração. Por isso é justo tratar desse vício depois dos anteriores. A detração é filha do ódio, uma doença sutil, silenciosa e escondida, como uma sanguessuga que suga toda a força da caridade. É um falso amor, a perda da pureza interior da alma, a corrupção do coração e também das palavras. Assim como existem mulheres que pecam de modo escandaloso e outras que cometem faltas maiores em segredo, o mesmo acontece com os vícios. Alguns, como a gula e a luxúria, são mais visíveis e vergonhosos. Outros, como a hipocrisia, a malícia, a tristeza mundana, a lembrança das ofensas, a curiosidade excessiva e a bisbilhotice, são mais escondidos e disfarçados, e muitas vezes ainda piores. Isso porque aparentam virtude e zelo, mas escondem grande veneno. Certa vez ouvi pessoas falando mal de outras. Quando as repreendi, tentaram se justificar, dizendo que faziam isso por caridade e para o bem daqueles de quem falavam. Respondi que abandonassem esse estranho modo de fazer caridade, para não tornarem mentiroso aquele que disse: perseguia eu aquele que falava mal do seu próximo em segredo. Se amas o teu próximo, não fales mal dele. Aconselha-o pessoalmente e reza em segredo por ele. Essa é a caridade que agrada a Deus. Tu, que queres julgar e condenar o próximo, lembra-te de como os juízos de Deus são diferentes dos juízos dos homens. Judas estava entre os apóstolos e o bom ladrão entre os criminosos. E, no entanto, em um instante, tudo mudou entre eles. Quem quiser vencer o espírito da detração não deve culpar a pessoa que caiu, mas o demônio que provocou a queda, pois ele é o autor de todo o mal. Vi alguém que pecou publicamente, mas fez penitência em segredo. Eu o julguei como mal, e depois descobri que diante de Deus ele já estava limpo, pois havia reparado sua culpa com arrependimento sincero. Não des crédito a quem fala mal do próximo diante de ti. Antes diz-lhe: cala-te, irmão. Se não cometes os mesmos erros que ele, talvez cometas outros piores que ele nunca cometerá. Como então podes julgá-lo? Assim, com um só remédio, curarás a ti mesmo e também ao outro. Entre os caminhos para alcançar o perdão dos pecados, um dos mais curtos é este: não julgar ninguém. É verdadeira a palavra que diz: não julgueis e não sereis julgados. Exceto nos casos de autoridade legítima ou do confessor, julgar o próximo é tão contrário à verdadeira penitência quanto a água é contrária ao fogo. Mesmo que vejas alguém pecar no momento da morte, não o condenes. Muitos caíram publicamente em grandes pecados e depois, em segredo, praticaram obras ainda maiores de bem. Por isso erram aqueles que julgam a vida dos outros, guiando-se mais pela aparência do que pela verdade, mais pela suspeita do que pelo conhecimento real. Ouvi-me, peço-vos, vós que sois juízes severos dos outros. Se é verdade que cada um será julgado com o mesmo critério com que julga, então é claro que, conforme a culpa que atribuirmos ao próximo, seremos também condenados por Deus quando cairmos em faltas semelhantes. Julgamos os pecados dos outros com tanta facilidade, porque não cuidamos como deveríamos de chorar e corrigir os nossos. Quem, deixando de lado o amor próprio, examinar com sinceridade seus próprios males, perceberá que não teria tempo suficiente nesta vida para lamentá-los, ainda que vivesse 100 anos e derramasse lágrimas como um rio. Observei atentamente o pranto verdadeiro, e não encontrei nele nenhum traço de detração, nem de condenação do próximo. Os demônios sempre tentam uma de duas coisas: ou nos fazer pecar, ou nos fazer julgar aqueles que pecam, para destruir-nos de ambas as formas. É sinal claro de alguém que guarda rancor e tem o coração cheio de inveja o fato de criticar facilmente a doutrina e as obras do próximo,
pois isso nasce do ódio em que miseravelmente caiu. Conheci pessoas que cometiam grandes pecados em segredo, e para parecerem justas, exageravam e condenavam duramente as pequenas faltas dos outros. Julgar o próximo é usurpar com arrogância o lugar e autoridade de Deus, pois somente a ele pertence o direito de julgar. Condenar o próximo é, de certo modo, matar a si mesmo. Assim como a soberba sozinha já é suficiente para condenar alguém, o mesmo pode acontecer com o hábito de julgar e condenar os outros. O fariseu do Evangelho foi condenado justamente por isso. O lavrador sábio colhe os frutos maduros e deixa os verdes. Assim também, o homem prudente observa com atenção as virtudes dos outros, e não faz como o tolo, que passa a vida procurando defeitos, como está escrito. Puseram-se a investigar as maldades e se perderam nessa busca. Em resumo, mesmo que teus olhos vejam alguém pecar, não o condenes por isso. Nem confies totalmente no que vês, pois até os olhos podem se enganar. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!